nosso café. Então, o tema do nosso café hoje é dificuldades com BPO financeiro. E quais seriam essas dificuldades? A gente teria aqui quilômetros de conversa para falar sobre esse assunto. E como a Samara colocou, a gente estava fazendo um esquenta aqui antes de começar a gravação. Então, quem está chegando agora, não deixe de compartilhar, chamar o pessoal, ajudar aí o Café nas redes. Mas a dificuldade a gente pode separá-la em dois pontos. O primeiro ponto é a dificuldade de quem faz o BPO financeiro. E a gente pode levantar aqui algumas bolas sobre o quão difícil é ser BPO. E a outra dificuldade é do cliente. Né? Hoje, a gente percebe que o cliente também tem algumas dificuldades com o BPO, porque ele quer uma solução, mas ele quer que você se adapte à solução dele, não o contrário, né? Ele não quer se adaptar à sua solução. Acaba que este problema dele também se torna um grande problema principal nosso. E lidar com pessoas é uma arte. Não tem muito o que se fazer. Né? Você precisa se capacitar também com a dinâmica de lidar com pessoas, afinar sua comunicação, alinhar expectativas. Então eu começo esse café de hoje com essa pergunta: por onde vocês querem começar? Com problemas do BPO ou problema dos clientes com os BPOs? E assim a gente vai casando essa dinâmica. Dou-lhe uma. Samara, você estava ajudando no começo. Dou-lhe duas. Eu estou pensando que daí até juntar as peças, né, e pensar como iniciar. Eu acho que com as pessoas, né, porque para elas chegarem no BPO, precisa de pessoas, de repente, acho que é o caminho, não sei. Tá, a gente tem vários caminhos aqui, então vamos colocar pessoas como você colocou. E entre pessoas a gente coloca os clientes. Qual que é a maior dificuldade no BPO financeiro em relação a clientes? O cliente, quando chega, primeiro que ele não tem conhecimento do que é BPO. Esse já é um grande problema. Então a gente já pode mapear assim: você que está pensando em ser BPO, ou você que está pensando em contratar o BPO, o primeiro grande problema aqui é que o que é esse bendito BPO? É de comer, é de beber, é de passar no cabelo? Para que serve? Então essa é uma grande dificuldade. Então esse alinhamento de expectativas, essa ideia de entrega e devolutiva, e a minha empresa é grande, a minha empresa é pequena, não preciso de tudo isso, você poderia se adaptar a mim, a gente acaba se deparando com muitas dificuldades. Para cada solução, isso eu escutei nas redes, eu não sei quem, tá? Não vou conseguir te dar essa referência. Mas para cada problema resolvido, você consegue levantar uns 5 problemas junto com aquela solução de problema, né? É muito comum. Você vai chegar para o seu cliente e vai resolver o problema dele com o BPO financeiro. Mas você vai levantar uma série de outros problemas. E o grande diferencial é que a gente quer levar uma facilidade para ele, uma melhora para ele no quesito financeiro, ali na organização, tesouraria, contas a pagar, contas a receber e economia. Então, qualquer pessoa que queira contratar BPO financeiro hoje, ela vai ter uma economia gigantesca de tempo, de produtividade, de conhecimento técnico de outra pessoa nessa terceirização, e ela não vai ter tanto gasto assim para ter um profissional qualificado. Só que isso implica ali algumas comunicações. E esse alinhamento, a gente já pode elencar ele como dificuldade do BPO financeiro. Por exemplo, quem aqui, se quiserem manifestar, pessoal, o chat que está aqui na lateral, eu tenho o maior prazer de ler. Quem quiser escrever, quem que não quiser aparecer, quem quiser abrir a câmera e compartilhar, vai ser muito legal essa troca. Quem aqui já mapeou ou tem a facilidade ali no alinhamento de expectativas? Por exemplo, Samara, você acabou de pegar um cliente, está conversando com ele, o alinhamento de expectativas para você, colocar as coisas no devido lugar, é fácil? Não é? Quando que começa? Isso é difícil, não é? Será que talvez essa seja uma grande dificuldade, uma vez que a gente está lidando com pessoas, porque alinhar algo é interessante, mas expectativa a gente está falando de sentimentos, visões, né? Toda uma complexidade do ser humano ali. E dali já dá para se definir muitas coisas. Para Você mim, poderia Qual que seria a maior dificuldade nesse alinhamento, Samara? Vamos tentar provocar as outras pessoas do grupo para serem corajosas assim também. E antes de você falar, possivelmente algum empresário esteja procurando VPO aqui nessa gravação do YouTube daqui a 2 anos, exemplo. Como é que a pessoa te acha? Quem é você? De onde você está falando? Qual que é o nome do seu BPO? E me fale por que é difícil essa parte do alinhamento de expectativa. tá. Bom, meu nome é Samara, eu falo de Palhoça, Santa Catarina, da Grande Florianópolis. Trabalho com o BPO financeiro, a empresa que eu atuo
hoje é a Santander Gestão de Negócios. Atualmente eu estou focando em empresas prestadoras de serviço, né? Também tem algumas outras situações, mas a ideia é trabalhar basicamente com prestação de serviços. E hoje eu tenho alguns clientes que são agências de marketing digital, porque eu tenho uma relação melhor com esse perfil de cliente. Eu acho que como é que eu vou dizer? Na parte de comunicação, que eu tenho dificuldade com esse perfil de cliente, para mim, a gente deu match, vamos dizer assim, né? É um perfil, assim, que não tem tempo também, que tem algumas dificuldades, mas a forma que a gente consegue alinhar, ela funciona. Então, é um perfil que eu tenho uma certa afinidade, e a minha ideia é prosseguir para esse perfil além da agência, mas para negócios digitais, que estão aumentando cada vez mais. Porém, como eu ainda estou voltando, na verdade, estou tentando ir para esse caminho, tem muita coisa para se aprender e para lidar. Então, com a agência de marketing, ela já é o meu start, vamos dizer assim. Das dificuldades, assim, eu acho que o primeiro ponto que você tocou foi ali do alinhamento, justamente ele não sabe o que é. As pessoas que eu tive contato, elas nunca nem ouviram falar sobre BPO financeiro. A minha primeira dificuldade será que eu uso a palavra BPO financeiro, uso uma outra, por conta disso, porque, por exemplo, na agência de marketing, se eu falo BPO financeiro, eles falam várias palavras em inglês. Ok, aí você fala, ele absorve e ele aprende. Mas dependendo do segmento da empresa, a própria palavra já dá uma, tipo, o que é isso, que nem você falou. Citando ainda a agência de marketing, eles têm muita dificuldade, né? Porque eles não têm tempo, às vezes eles não conseguem prestar atenção no que você está falando, da forma que você tem essa comunicação ali, não consegue prestar atenção. E aí, o que me preocupa em relação à comunicação, que eu sei que não é só uma questão minha, é questão das pessoas, né? O que ela está pensando sobre aquilo que eu estou explicando, de que forma que eu vou apresentar isso? Eu faço um slide. Pelo menos, eu sou mais prática nesse sentido. Eu acho que muito texto, muita informação, isso acaba deixando a pessoa mais confusa. Então, é mais fácil você explicar, apresentar alguma coisa, mas explicar, né, com palavras, o que é que você está apresentando. Mas, ainda assim, eu sinto que, ao final, a pessoa não entende completamente, né, e de fato não entende, ela só vai entender na prática qual que é o impacto que você, enfim, que o seu trabalho vai trazer para ela, né. Eu estou aqui preocupada com antes eu ficava preocupada com a situação de um cliente me pedindo nota para emitir, por exemplo, não me preocupo mais, eu tenho uma pessoa que me representa. A outra dificuldade que eu tenho, principalmente, que como eu trabalho com uma questão mais humanizada, fica para mim, e isso eu acho que talvez seja um erro meu, não sei se as pessoas passam por isso, é que eu acabo ficando como a pessoa que é o financeiro da empresa do meu cliente. Então, tipo, não é por exemplo, quando você tem um escritório de contabilidade, ali a minha contabilidade, a empresa tal, o BPO acaba sendo a pessoa, sabe? Então, assim, eu sofro um pouquinho com essa questão. Vou cortando aos poucos, mas eu senti mas isso foi uma consequência de uma escolha minha também, de tentar essa parte mais humanizada. E esse alinhamento, porque eu acho que quando tu apresenta algo, se a pessoa já não entende do que se trata, como é que isso vai ser alinhado depois, sabe? Eu não sei. Isso me deixa, assim, um pouco confusa. Bora lá, Samara. Eu vou tentar trazer a minha visão diante da quantidade de horas que eu tenho com outros BPOs e o que eu tenho aprendido por estar fora da bolha de BPO financeiro. Porque um exercício que eu recomendo a todos, tá? Andem fora da bolha nossa, dos meios que comumente a gente anda e participa. Tem muita coisa interessante, existem muitos gaps, tem muita distância entre outras áreas. Você, por estar em contato com marketing, você meio que está costurando uma outra bolha por conta do seu nicho, e você consegue ter uma visão muito ampla de como o mercado está, de como as coisas funcionam. Mas dentro do que você trouxe, por exemplo, a dificuldade no alinhamento. Aqui é uma visão particular e a ideia aqui do grupo, pessoal, é ter essa troca. O alinhamento de expectativas, ele é feito após um fechamento de acordo. Olha, fechei contigo, Samara, a gente vai alinhar agora as nossas expectativas para tocar o barco, ou
esse alinhamento de expectativas é numa prospecção. Você acha que precisa de mim, então vamos conversar e alinhar as expectativas. O que é mais importante, ao meu ver, nesse alinhamento de expectativas? A sua visão tem que estar clara, a sua postura, o seu processo, a sua dinâmica, ela tem que estar muito clara, ela tem que estar muito bem posicionada. Você tem que defender o que você acha ou quer como empresa. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu e o Breno defendemos no Café com BPO? Quando vamos falar com prospectos ou com clientes, nós, se não fizermos bem feito e se não pudermos entregar, nós não pegamos. Isso está claro. A nossa intenção não é mentir, não é enganar, mas é de fato entregar aquilo. Outra coisa que nós deixamos muito claro nos nossos alinhamentos, isso aqui é bacana. Se sair do processo, tem processo para isso. Ou seja, tem processo para tudo. Fora do processo, nada funciona. Então, são alinhamentos, são colocações muito claras da nossa parte. O que que requer isso? Requer uma maturidade, requer uma visão. Claro, a gente apanhou muito e a gente tem aprendido todos os dias, mas você ter uma visão clara do seu negócio é extremamente necessário, porque quando você vai falar com o cliente, prospectando ou não, alinhando o fechamento do contrato ou não, isso te traz uma segurança, uma clareza, ele sente uma tranquilidade em estar contigo fora do comum, porque isso é perceptível. E quando você não se dá valor, as pessoas também percebem, tá? E pedem desconto. E aqui, entre aspas, abre um parêntese, se alguém pedir desconto, cria uma dinâmica de fazer com que ele conquiste esse desconto. Porque se você der, vai passar batido. Mas se você falar assim, olha, se você me indicar 4 pessoas, eu te dou um desconto de 15%. Um exemplo. Ele vai se sentir merecedor daquele desconto porque ele correu atrás. Fecha parênteses, volta para a nossa situação. O que eu quis exemplificar com tudo isso? Extremamente necessário você ter isso tudo claro. E o que vai te ajudar nessa clareza? Aí eu volto para uma outra pergunta e agradeço muito a sua colocação aqui. É o seguinte: tá, mas BPO, eu devo falar dessa forma, eu devo falar de outra forma, e agora? Como é que eu faço? Samara, encontre o seu jeitinho que você se sinta confortável. Quando eu comecei a andar de carro, a dirigir, por volta dos 13 anos, inconsequentemente, é claro, a primeira coisa que eu aprendi foi: você está numa curva, você vai entrar naquela pista, a pessoa do lado vai falar, vai! Se você for, cada um tem seu tempo. Você pode bater o carro ali. A primeira coisa que eu aprendi foi: não escuta quem está do seu lado na hora de entrar na pista. Você vai avaliar o seu tempo de resposta, ou seja, vai de uma maneira confortável. Porque hoje a liberdade, a comunicação, as ideias, se vocês procurarem no café, vocês vão ver que eu trouxe uma professora de inglês, porque a gente tem uma certa birra. Já viu aquelas reuniões que são tantos termos em inglês, você fica perdido, que eu acho que é o que você passa no marketing. Então, por exemplo, qual que seria a sua linha de conforto para falar de BPO financeiro? Eu percebi que em 2019 para 20, minha crise era essa. Olha, eu não vou falar BPO, eu vou falar terceirização, eu vou falar outra coisa, porque era o que dava para falar naquele momento. Quando chegou ali em 21, 22, principalmente 22, eu percebi que estava tendo uma crescente muito grande da palavra BPO. E era o que de fato eu fazia. Eu vou levantar essa bandeira e eu vou explicar para as pessoas, por mais que elas não saibam, porque aí que tá legal, essa é a novidade. O que é novo? BPO, me explica. Ótima oportunidade para vender. Vou te explicar uma coisa que você não conhece e que talvez você goste. Talvez nessa linha você se sinta mais à vontade. O Júnior, na segunda-feira, trouxe um dado muito interessante para gente. Guto, no Google hoje, teve um aumento considerável de 300% de pesquisas sobre a palavra BPO financeiro. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, o Conta Azul, o OMIE, empresas de contabilidade, estão estruturando as suas ferramentas para abarcar a nomenclatura do BPO, estão vendendo por nós. Cada dia que passa, mais players estão falando de BPO financeiro. Ao meu ver, o mais interessante seria falar de BPO hoje. Mas por que não colocar um traquejo, uma gíria, uma dinâmica que é sua característica? BPO financeiro na praticidade. O que é BPO financeiro? Te vendo praticidade, te vendo. Então você pode criar uma história, você pode criar um contexto, você pode trabalhar
dentro do marketing para imprimir essa visão. E aqui a gente entra em outro detalhe, questão de visão. O café está passando por uma consultoria de brand que é fantástico. É mais um detalhe de estar fora da nossa bolha. Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso traz segurança para saber como nós somos, como vamos entregar e como isso pode ser trabalhado. Então, minha participação aqui nesta colocação é: tem dificuldades do BPO? Tem, para ambos os lados. Quem contrata, quem vende. Um dos primeiros pontos que é dor para todo mundo, alinhamento de expectativa. Como faz? Como eu coloco? Quem que pode me ajudar? Guto, você ajuda? Breno, vocês ajudam? Como é que eu posso estruturar isso aqui? É a primeira vez que eu estou tendo contato. Quem tem mais facilidade com pessoas? Alguém aqui já ouviu falar de temperamentos? Isso ajuda muito nesse alinhamento de expectativas, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólicos. Então, isso faz com que a dinâmica da conversa ela se torne diferente uma vez que você analisa aquele perfil. E o que é mais importante nesse alinhamento de expectativa? Você tem que ir pronto. E pronto de que jeito? Você tem que ter uma visão clara, você tem que estar defendendo o seu ponto, estabelecendo alguns princípios, alguns valores que são inegociáveis para você. Então, olha que interessante, né? Já estamos aqui há alguns minutos falando de dores, entregamos e vimos essa complexidade, falamos de dois aspectos e só começamos com alinhamento de expectativas e visão. Alguém esperava escutar esse tipo de dor aqui dentro hoje? Não. Ninguém responde, vocês são terríveis. Não, Eu vou expulsar vocês dessa sala. Mas agora, desculpa te interromper, mas emendando isso, eu falei da minha dor, mas assim, a gente fala, mas ao mesmo tempo vai aprendendo e vai aplicando. Hoje mesmo eu tive que aplicar isso, porque eu lido, por exemplo, em situações, lido indiretamente, vamos dizer assim, mas eu tenho ali a minha organização, você falou dos processos que precisa ter e precisam ser respeitados. Essa semana foi uma situação que aconteceu. Eu tive que colocar, na verdade, o fornecedor do meu cliente no lugar dele, entre aspas. Ele fez algo em desacordo com o que a gente tinha já de agenda de pagamentos e decidiu a data que ele queria pagar e pronto. E aí eu expliquei, porque já tinha sido informado isso antes, né, comunicado, e o porquê que eu precisava que fosse na próxima data, enfim. E a pessoa disse que não ia alterar, e aí o que eu faço? Essa informação, essa situação já não é mais comigo, é com o sócio da empresa. A situação é essa, você precisa resolver isso. Não falo dessa forma, mas explico qual é a situação. No final das contas, né, quando você apresenta o teu processo é esse, ponto. O meu cliente, falando de alinhamento, de agenda de pagamentos, esse alinhamento já tem com o meu cliente. Então, ele respeita. O que ele faz? Ele toma a informação, comunica o fornecedor, a situação é essa, nós vamos fazer desse jeito, porque o nosso processo é esse. Ponto. Então, funcionou, né? Então, quer dizer, isso que você mencionou, quando você tem uma visão clara do teu, de toda a tua empresa, do teu processo, você só faz assim, você só vai abrir exceção. Se for um caso, assim, muito, né, que realmente não tenha como, que aí você vai avaliar, né, quanto BPO, funciona muito bem. Então, acabou que aconteceu isso, e agora, né, com você falando, a gente discutindo aqui, é uma situação mais simples, mas que se você não se impõe, você acaba abrindo uma exceção, e daqui a pouco um fornecedor manda para uma data, outro para outra, e você está, mesmo com DDA, você está lá todo dia tendo que ficar conferindo coisas que fogem da tua programação. Então, essa é uma situação que aconteceu comigo, que me fez refletir agora com a tua fala. Mas obrigado, Tamara. Eu só coloquei os pontos que você levantou, mas não na tentativa de. Só para poder florear aqui algumas informações. Não é verdade. Entendi. E assim, mas poxa, isso é ótimo quando tem essa troca. Pelo menos você é corajoso. O pessoal aqui do grupo, todo mundo caladinho, ninguém manda nenhuma mensagem, nenhum emoji aqui para fazer, ó, continua, não para. Mas eu vou acabar travando esse vocês aqui, hein? Já tô avisando. Dentro dessa dinâmica, o pessoal se manifestando, mas escrever, ninguém fala as dores, todo mundo com vergonha de falar as dores. Peguei essa dinâmica, então vamos seguir uma estrutura. Pode falar, Breno, manda ver. Eu acho que
A gente já passou muito por isso, né? Dessas dores de comunicação com o cliente. E hoje, depois de um tempo, né? Eu não acredito mais em trabalhar sem processo. E aí não é um processo com cada cliente, porque eu também acho que não funciona no longo prazo. Cada cliente você tem um processo distinto, porque fica inviável no longo prazo do nosso lado. Se o cliente quer que a gente siga o processo dele, faz mais sentido ele ter alguém internamente dentro da empresa para seguir os processos dele, porque ele já identificou quais são os melhores processos que ele pode ter naquele momento. Enquanto que normalmente, mas nem sempre, uma empresa que procura terceirizar o financeiro é que ela ainda não encontrou quais são os processos por falta de tempo, de sentar e entender, por falta de conhecimento, por uma série de coisas. O motivo não importa muito. O que importa mais é que, quando as empresas buscam por terceirização, muitas vezes elas podem estar procurando resolver alguma dor específica que elas tenham, mas, na verdade, a gente consegue resolver outras dores. Um exemplo. Um cliente, ele pode até ter alguém fazendo financeiro, mas ele nunca tem os números no fim do mês, os números demoram muito para sair, ou quando eles têm os números estão errados, aí precisa falar com a pessoa, ela tem que resolver aquilo, e aquilo leva 1, 2 meses, e na hora que ele vai ver, ele não sentou para analisar a empresa dele, passaram-se 6 meses, e na hora que ele vai ver, ele percebeu que ele está com um problema dentro da empresa. Então, muitas vezes, ao querer resolver aquela dor de ter o número, né, ter um DRE, um fluxo de caixa, por exemplo, na empresa, para entender melhor o cenário do negócio, o que a gente consegue fazer? Ao estabelecer processos, garantir que ele tenha aquilo que ele não tem hoje. Porque o número, por si só, ele não é gerado, ele tem que vir de algum lugar. Então, ao estabelecer processos, você, por mais que faça ele ter trabalho também, e aqui eu vou repetir o que eu falo sempre, não adianta contratar um nutricionista, um preparador físico e não fazer a sua parte, que é seguir a dieta que foi passada, seguir os treinos que foram passados, você não terá resultado algum, por melhor que sejam esses profissionais. Quando a gente vai falar com o cliente, a lógica é a mesma. Não adianta ele nos contratar e achar que ao nos contratar, eles não, eu digo a empresa, tá? Porque não necessariamente tem que ser um empresário, mas pode ser alguém internamente da empresa. Que eles não terão trabalho algum. Porque muitas vezes eles terão trabalho, sim, para ser feito, porque se eles não têm nada hoje, é porque eles não fazem nada. Então, assim, para eles começarem a ter alguma coisa, é porque eles também precisam começar a fazer alguma coisa. Quer dizer que eles precisam fazer tudo sozinhos? Não. Até por isso que eles estão nos contratando. E eu acho que o melhor jeito de fazer com que esses relatórios, no exemplo da dor que eu citei, sejam gerados, é garantir que o processo seja bem feito. E aí, para você garantir que o processo seja bem feito, você tem que identificar qual que é a forma que você quer fazer o trabalho. Eu vou trabalhar só com WhatsApp, ou eu vou trabalhar com e-mail, ou eu vou utilizar alguma alternativa, como um Google Forms, por exemplo, então vai ser via formulário, aquele formulário já alimenta uma planilha para mim. Então, assim, você tem que entender o que você acha que funciona, pensando nos objetivos que você quer atingir como empresa. Se o meu objetivo é sempre ter os números para o cliente, eu preciso garantir a qualidade desses números. É mais fácil eu garantir usando um e-mail, WhatsApp ou formulário? Não sei, vou pensar. Vou fazer um teste. Faz um teste com cada um. Pega um cliente e faz um teste. Bom, a comunicação é por e-mail. Pega outro e faz por WhatsApp. Pega outro e faz por formulário. Aí você vai começar a identificar, olha, com esse aqui funciona bem o e-mail, para os outros o WhatsApp, talvez o formulário não funcione. Quer dizer que o e-mail é a solução? Não, você tem que entender o contexto que você está inserido. Esse cliente aqui, ele está acostumado a usar o e-mail, o outro não está.
você tem que tentar entender como você acha que funciona melhor para os clientes ao mesmo tempo que funciona melhor para você. Porque não adianta funcionar para os clientes e não funcionar para você. E também não adianta só funcionar para a gente e não funcionar para os clientes. Então, você tem que estabelecer o teu método e depois entender qual cliente consegue se adequar ao meu método. Porque nós do café temos um método muito bem definido hoje, que nem sempre o cliente vai se encaixar. E não tem problema. Do mesmo jeito que a gente não fica falando, né? As pessoas ficam falando, não, é um mercado muito... Está engatinhando, né? As empresas de BPO financeiro, né? O conhecimento das pessoas em relação a contratar uma empresa que faça o financeiro para elas, está engatinhando. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Quando a gente fala tem mercado para todo mundo, muitas pessoas estão nichando. Eu vou atender clínicas médicas, clínicas de fisioterapia, eu vou trabalhar no setor de saúde. Outras vão se especializar no setor de construção, outras com escritórios de advocacia, outras com restaurantes. Você tentar estabelecer o teu método. O nosso método do café é um nicho que não é por setor, não é por segmento, mas é sim por processo. O processo que a gente tem, você consegue encaixar ele dentro da tua empresa? Se adapta à tua empresa? Você acha que você consegue modificar alguma coisa hoje e começar a usar o nosso processo? Não vai dar porque eu trabalho com cheque hoje. Nós do café não trabalhamos com empresas que recebem por cheque. Então, obrigado pelo tempo. A gente para por aqui e nem dá continuidade. Muitas vezes você pode pensar, não, olha, a gente não trabalha com empresas de cheque, mas a gente gostaria de tentar. Você está disposto a fazer essa tentativa conosco? E você deixa muito claro para o cliente aquilo para que não ocorram problemas. Olha, estamos em fase de testes, talvez funcione, talvez não funcione. É uma opção também. O que dificilmente vocês conseguirão fazer é, eu não trabalho com cartão, eu não trabalho com cheque, eu quero testar tudo ao mesmo tempo. Eu não recomendo que isso seja feito. Porque vocês vão gastar muito tempo tentando entender como tudo funciona, e aí aquilo começa a virar uma bola de neve. Você vai começar a fazer muita coisa ao mesmo tempo que você ainda não tem o domínio. Eu sugiro que a gente faça uma coisa por vez. Então, se eu trabalho hoje com um banco e eu quero trabalhar com outro banco, eu não vou começar, vou sair do banco Linker, por exemplo, que é o Café trabalha, e agora vou começar a usar Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do... Não. Se eu quiser dar um passo, eu vou dar um passo para um ou outro banco apenas. Então, a partir de hoje, eu vou começar a usar a Cora. Ok, então vou usar o Linker e a Cora. Chegou um cliente com o Itaú. Olha, a gente hoje usa o Linker e a Cora. Você está disposto? Olha, não estou disposto, porque eu tenho um relacionamento. Tudo bem, obrigado. Esse é o nosso método. Cada um tem que desenvolver o próprio método de acordo com aquilo que vocês acham que faz sentido para a empresa de vocês. E o Breno já sofreu muito. Uma das dores do Breno sou eu, tá, pessoal? Eu sou o tipo de pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, experimentar tudo, aí o negócio fica feio. Mas estamos resolvendo isso aí com tranquilidade. Mas eu concordo. Jorge, gostaria de falar, meu caro? Fique à vontade. Boa tarde, Guto. Boa tarde, demais. Breno. Eu ouvi a fala e acabei demorando a entrar aqui na fala, Guto. A fala sua sobre alinhamento de expectativa e venho ao encontro do que o Breno muitas vezes falou, porque você tem que saber o que eu quero e o que o cliente quer. O que eu me deparei aqui no escritório e tive problemas sérios aqui. A primeira, eu tô com um cliente aqui, por exemplo, que não tem web. O sistema dele é um sistema, não é Conta Azul, não é Nibo, não é OMI, e não é web. E eu vou fazer uma proposta para ele. Eu estou discutindo aqui internamente se eu vou fazer a proposta ou não, porque eu sei o quanto dor isso vai me causar. E é uma empresa razoavelmente grande, então tudo isso é o primeiro passo que a gente toma. O segundo que eu quero falar muito, eu tive um problema sério com o cliente, que quando eu vendi a proposta de BPO para ele, para mim ficou muito claro, mas na minha reunião de alinhamento de expectativa, não ficou claro para ele. Ele me viu assim, uma empresa que estava com muita dificuldade financeira, muito desorganizada, a gestora vai entrar aqui e vai ser salvador da pátria em
tudo. E o meu contrato, muito bem feitinho, muito bem desenhado, falando o que eu ia prestar serviço para ele, até mesmo que esse era um cliente, por exemplo, que não era o web o sistema dele. Eu cheguei ao ponto de, infelizmente, não deu, muito obrigado, e até lá. Por quê? Ele criou a expectativa que eu ia revolucionar a empresa dele, até a parte administrativa. Eu vi que houve uma falha da gestor nesse momento, porque nesse alinhamento, por mais que eu tenha deixado claro para mim, que ficou claro para mim que eu tinha falado para ele quais eram os meus serviços que eu ia... Ele criou um Deus, e eu não consegui ser esse Deus, e veio algumas cobranças e muitas dificuldades. Então, isso eu acho que é extremamente importante, alinhamento de expectativa com a realidade que você vai oferecer para o cara, as condições que o cara vai te oferecer, igual o Guto falou, o cara tem 10 contas, 20 contas, pô, vamos precificar essas 10 contas. Ah, não, eu só trabalho com contas. Você tem a opção, só vou trabalhar com conta azul, só vou trabalhar com cliente que tem conta no banco C6. Para mim é uma tristeza, mas, entendeu? Então, esse tipo de situação é extremamente... Porque aí é que nasce. Os nossos problemas nascem aí, para mim, na reunião de alinhamento e naquilo que você quer. Não, eu vou fazer isto. Se esse cliente não quer isto, eu não vou fazer isso. Aí eu não sei se saiu um pouco do tema aí, mas eu quis contribuir com essa experiência que eu vivi aqui. Jorge, você foi na mosca, você abrilhantou mais o nosso encontro. Por quê? Os problemas de qualquer BPO ou de qualquer cliente que queira BPO, ele tem uma raiz, ele tem uma semente, ele começa no alinhamento de expectativas. Então, a gente começou muito bem, porque é neste bendito local de alinhamento que vão surgir todos os demais problemas que a gente poderia estar discutindo aqui. Então, isso é perfeito. Eu acho que a sua colocação ela veio de uma maneira muito sagaz, e para quem está chegando agora, ou para quem chegou depois, pessoal, só para poder situar vocês, antes do Breno começar a falar, é o seguinte, dificuldades todo mundo tem, no BPO quais são? A gente pode colocar dois caminhos, de quem quer contratar e de quem quer fazer. Então a gente tentou trazer uma visão que, desde o primeiro processo de contato em alinhamento, a visão e a postura que você deve ter sobre os seus processos, sobre a sua dinâmica, é que a gente ia decorrendo todo o funcionamento de um BPO financeiro para ambas as partes. Porque são muitos problemas, eu duvido muito que em mais 30 minutos a gente consiga falar de todos, e fica o gostinho de quero mais para a próxima parte, mas eu não estou finalizando, é só para situá-los. Breno, por favor. Jorge, eu acho que você foi muito preciso na tua colocação, porque eu acho que hoje as duas... pode parecer meio vago, meio abrangente, mas as duas maiores dores, igual o Guto citou, a primeira começa no alinhamento com o cliente. É ele saber exatamente o que ele está contratando, e não só exatamente o que ele está contratando, exatamente o que nós oferecemos. Então, um jeito de alinhar isso, que eu gosto bastante, porque muitas vezes quando a gente pergunta, você entendeu? A pessoa fala, entendi. Só que ela entendeu A e você queria falar B. Então, um jeito de minimizar essa divergência da compreensão da pessoa em relação àquilo que nós dizemos você pode repetir, então, o que eu faço, ou como será o trabalho, ou como funcionará, ou o que eu falei, pedir de volta da pessoa, porque muitas vezes, quando ela fala conosco, a gente já fala, olha, eu acho que houve uma falha da minha parte, eu vou reformular aquilo que eu te falei para ver se a gente... E uma vez que isso está validado, aí no contrato, normalmente, isso já vai estar por escrito. Mas eu acho importante validar da pessoa por voz, porque aí, quando você mandar o contrato, a pessoa não vai falar, putz, mas eu não li, está na última página. Não que o contrato tenha que ser extenso, né? Pelo contrário, eu acho que dá para ser um contrato razoavelmente curto ali, de menos de 10 páginas, sem problema algum. E aí a pessoa às vezes vai justificar, não, eu não vi aquela página do... Então, assim, hoje eu vejo duas formas de fazer isso, pela voz e ter no contrato. Mas eu sempre adiciono uma outra coisa, é deixar o contrato, nós temos que nos organizar para o cliente. Então, como é que eu faço o cliente ter um acesso rápido
ao contrato que ele assinou conosco. Então, eu vou ter um lugar. Hoje, nós, por exemplo, usamos o ClickUp nessa comunicação com o cliente. Então, no ClickUp, tem um lugar onde o cliente consegue acessar facilmente o contrato dele. Então, se ele tem alguma dúvida, horário de funcionamento, ou qualquer coisa do tipo, se isso está no contrato, você deixa o contrato muito fácil para ele, muito claro para ele, onde... Ah, mas ele não sabe, uma hora ele vai ter que saber onde é o contrato, outra hora ele vai ter que ver outra coisa. Você deixa um documento lá e você fala, olha, tipo, primeiro capítulo, contrato. Então, aqui você acha contrato. E você cria um índice para ele conseguir se achar em tudo aquilo que você já deixou combinado, e claramente, né, por palavra, que também vai estar escrito em algum lugar. Então, o pré-alinhamento, entender o que o cliente precisa, se encaixa naquilo que nós queremos oferecer, porque você bem sabe, um sistema que não é web é muito mais doloroso de se trabalhar com um sistema que é web. Então, às vezes, no alinhamento com o cliente já fica decidido que não vai funcionar. Se você quiser tentar mesmo assim, deixar alinhado com o cliente, perguntar para ele se ele entendeu aquilo, para ele explicar com as palavras dele, para você validar a compreensão, aquilo estar no contrato ou escrito de alguma forma, que o cliente, depois da assinatura, também consiga acessar de uma maneira rápida. Então, de uma maneira fácil, prática, ele consiga acessar esse contrato no pós. Porque justamente quando ele vier fazer alguma pergunta, você fala, olha, está aqui no contrato, o link está aqui. Você não precisa, nem você procurar nas suas coisas, olha, mandar o contrato. Então, a nossa organização facilita na organização do cliente. Tá? E esse é o primeiro ponto do alinhamento do cliente. E aí, a outra dor que o Guto tinha mencionado, que são as duas maiores dores, uma é essa comunicação com o cliente, seja ela no pré-contrato ou pós-contrato. Que aí, no pós-contrato, seria o cliente enviando as informações e a gente executando aquela operação. Então, o outro ponto é justamente quando acontece no pós-operação. Como é que é a comunicação? Como é que você fica sabendo de coisas que você precisa pagar? Né? Hoje mesmo, no grupo, falaram do DDA. Quem usa o DDA? Nós, por exemplo, usamos o DDA. Muito cuidado com lançamentos que são feitos por empresas. E sim, concordo plenamente. Mas nós nunca pagamos algo só porque está no DDA. A gente tem que ter uma contrapartida do cliente falando que ele quer que algo seja pago. E aí tem uma comunicação que funciona da seguinte forma. Se eu vejo um boleto no DDA e eu não tenho a contrapartida daquele contas a pagar, a gente notifica o cliente, porque ele pode ter esquecido de nos avisar sobre algum boleto. Então, tem essa notificação tudo dentro do ClickUp. Então, o cliente fala, esqueci, ele vai lá e preenche, então o cliente validou, é a nossa autorização para pagar aquele boleto. E o inverso também é verdadeiro. O cliente, de alguma forma, comunicou conosco que ele tinha algo para pagar no boleto, nós não estamos enxergando o boleto no banco, também a gente levanta a mão, notifica o cliente pelo ClickUp, porque aí, se ele precisar, ele vai falar com o fornecedor dele, que aquele fornecedor pode ter esquecido de emitir o boleto, pode ter emitido o boleto por um CNPJ equivocado, uma série de coisas. Então, essa comunicação é crucial. E hoje a gente prefere 1000 vezes fazer essa comunicação com o cliente pelo ClickUp do que fazer por e-mail ou por WhatsApp. Claro que devem ter outras tecnologias por aí que sejam tão boas quanto, se não melhores do que o ClickUp. Mas nós, do Café, já entendemos como usar o ClickUp, por isso a gente vai continuar com ele até que a gente descubra algo melhor que a gente acha que vale a pena fazer a alteração do ClickUp para essa outra tecnologia. E tem um detalhe, Samara, você falou sobre conversar com o fornecedor do cliente, né? Neste caso, a nossa organização, a gente não toca com os fornecedores dos nossos clientes. É um outro procedimento que nós temos. Mas tem um detalhe que o Breno não comentou no nosso ClickUp. Tem manual lá dentro. Não só contrato. Ele consegue ter acesso ao manual também. Então, isso é de uma facilidade de comunicação muito grande. E, já que você levantou a mão, Samara, por favor, fique à vontade. Em complemento aí o que o Breno comentou, né, que são alguns pontos eu tenho que ordenar aqui.
O primeiro ponto que eu vejo é também a situação que o cliente está. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Teve uma situação que eu estava, era uma apresentação, e a pessoa estava no carro, a minutos de pegar a filha na escola, mas queria ver a apresentação. A cabeça dele não estava na situação que nós, então assim, não era conveniente ele assistir a reunião naquele momento. Então, tudo que foi dito, pode até ser que ele diga, entendi, mas assim, não foi captada a mensagem que deveria, por conta da situação que o cliente está. Então, foi uma situação atípica que aconteceu comigo, uma única vez, não tinha acontecido nenhuma situação, porque normalmente as pessoas acabam se preparando, entre aspas, né, elas se organizam para se reunir, mas acontece, aí às vezes a pessoa está com a cabeça lá na lua e não vai prestar atenção em nada do que tu fala, né, naquele momento. Já é um ponto, né? A outra questão, eu vejo assim, que até na outra fala do Breno, eu tenho até uma frase que eu tenho aqui, ó, não facilite a vida dos outros se tiver que dificultar a sua. Porque isso, para mim, é uma premissa assim, ó, clara e objetiva e que, tipo, casa exatamente com o que ele falou de uma forma resumida, né? É isso, não tem muito o que se fazer. E falando de alinhamento, o que eu tenho tentado fazer, né? Não tem sido assim a melhor das opções, mas revisar o contrato ali no onboarding, né? Enquanto eu estou conversando ali com a pessoa de uma forma mais resumida. Primeiro eu pergunto se leu o contrato, se teve alguma dúvida, se tem alguma coisa que queira acrescentar em relação à fala, que talvez não tenha entendido. Então, assim, tem situações que eu pego a pessoa não leu nada, absolutamente nada, e ela assinou o contrato. Então, é óbvio que se eu não li o contrato, se eu não prestei atenção na apresentação e eu quero me livrar de uma dor e eu acho que é só pegar a batata quente e jogar para essa pessoa, quando chega no final, ela não entende o cronograma, ela não entende por que ela tem que fazer as coisas, ela não compreende, ela acha que não precisava fazer nada, na verdade, né? Ela acha que a gente que vai ter que entregar tudo. Então, é aquela via de mão dupla, né? Eu só vou conseguir entregar alguma coisa se eu receber informação da empresa do meu cliente. Se eu não tiver informação nenhuma, o que eu vou entregar? Então, a gente acaba entrando nessa situação que o Jorge falou, de ter que, né, se você não tem, eu, por exemplo, não tenho a mínima condição de atender um cliente que não tem um sistema de gestão web. Eu já tenho o meu sistema que eu padronizo aqui. Mas se por acaso surgir e não for web, não tem como, eu não vou até o cliente, eu não vou lá na empresa dele, eu não tenho como fazer acesso remoto, até porque não é a ideia, né, que aconteça dessa forma. Então, é um pouco complicado isso, mas o principal que eu queria trazer é onde a cabeça da pessoa está, porque às vezes no momento que ela está conversando com a gente, ela não está naquele problema específico, ela está em outras coisas, ela quer resolver todos os problemas de uma vez só. E aí tem que organizar isso, né? Aí eu não sei se os colegas passam aí dificuldade com essa questão de contrato, de ler, de revisar, enfim, aí eu tento revisar, e a pessoa diz que entendeu, enfim, mas no final das contas, na prática, eu vejo que muitas das vezes ela não entendeu completamente. E entra aquela dinâmica, né, Samara? Tipo, saber um pouco de pessoas, conhecer um pouco de temperamento, sentir, se colocar, ter empatia, proporcionar um bom horário, uma boa dinâmica de conversa. Viu que não está interessante, joga perguntas chaves para ver se ela está com atenção. Não está com atenção? Escuta, olha, aconteceu um probleminha, você acha que seria mais interessante a gente fazer em outro momento? Nossa, sim, obrigado, faz em outro momento. Acho que esse cuidado ele é muito necessário hoje dentro da nossa dinâmica de trabalho. Apesar de que lidar com números é uma delícia, né? Mas aqui temos a Financeiro Home Office Magic, que levantou a mão. Eu não sei qual é o seu nome. Pode perguntar. Olá, Guto, sou eu, a Dai. Opa, Dai. É que eu não decorei o nome da empresa ainda com a pessoa. Não Nossa tem querida. problema. Direto de É, Brasília, pode falar. o que eu quero perguntar é o Breno, sobre o ClickUp. Quando você fala com o seu cliente, ele tem que entrar no aplicativo específico do ClickUp, ou, por exemplo, ele consegue integrar um WhatsApp com o cliente, e aí você já manda lá. Como que funciona essa questão da comunicação? Olha, até dá para você fazer uma integração com o WhatsApp. A gente hoje prefere usar direto o ClickUp,
porque dentro do ClickUp você tem dois conceitos que, enfim, mais detalhes na mentoria, né, para quem quiser participar, eu vou explicar melhor. Mas dentro do ClickUp você tem um conceito de chat lá dentro. Então você tem um chat aberto, muito igual você tem no WhatsApp, e você também tem o conceito de tarefa. Então cada tarefa também tem o seu próprio chat. Então você não precisa misturar assuntos, que é uma coisa que acontece muito frequentemente no WhatsApp, ou tem esse risco de acontecer, que você tem 5 assuntos para falar com o teu cliente por algum motivo, e os 5 assuntos acabam se misturando ao mesmo tempo, e a chance daquilo passar, alguma coisa passar batida, aumenta exponencialmente por causa disso. Lá no ClickUp você consegue fazer essa segmentação melhor. Um jeito de facilitar para o cliente é manter o WhatsApp, não fazer a comunicação por lá, mas deixar o link do ClickUp. Porque aí, pelo link do ClickUp, deixa na descrição do grupo com o cliente, ele clica, então ele vai ter um clique a mais para escrever aquilo que ele quer escrever, mas vai ficar muito mais organizado ao fazê-lo por dentro do ClickUp do que pelo WhatsApp. Porque quando, eu acho que assim, se o cliente está procurando uma empresa, é porque ele quer ter alguma coisa que ele nunca teve. A gente ainda tem que entender o que é, porque muitas vezes não fica claro na primeira vez que nós falamos com o cliente. Mas, basicamente, ele quer ter números no fim do mês. Então, o sonho de qualquer cara é ter números para que ele consiga tomar uma decisão mais assertiva em relação à empresa. Como, de fato, a minha empresa está indo. Porque se ele só olhar, por exemplo, o saldo do banco, se ele esqueceu de pagar alguma conta, ou se ele deixou de pagar alguma conta de propósito, ele vai, corre o risco de esquecer disso e falar, olha, meu saldo está positivo, quer dizer que o mês foi bom. Só que, na verdade, se ele tivesse pago tudo aquilo que ele deveria ter pago, o mês dele, em termos de caixa, não teria sido tão bom. Então, como fazer com que o cliente tenha essa visão no fim do mês? Basicamente, é ter tudo dentro do sistema, devidamente categorizado, e a distinção entre competência e caixa é realizada sempre que possível. Claro que nem sempre é possível, é uma outra história, mas o mundo ideal é você ter um DRE, e aí eu estou falando, o DRE, eu não estou falando nada contábil, tá? Eu estou falando sempre em termos gerencial. Um DRE, então alguma coisa, alguma visualização para o regime de competência, alguma visualização para o regime de caixa. Um agrega na análise da empresa em relação ao outro. Então, olhar só o caixa, só a competência não ajuda muito. Eu posso ter uma competência boa, mas eu estou precisando urgentemente de dinheiro. Eu posso ter um caixa bom, mas no mês, em termos de competência, eu fui muito mal. Então, se eu continuar indo mal muito tempo, uma hora isso vai refletir no caixa. Mas essa comunicação, voltando ao assunto pessoal, é estabelecer o processo da comunicação. O ClickUp, a gente acha que funciona super bem. Normalmente, obviamente, como toda mudança, algumas pessoas elas são céticas em relação à mudança. Ah, não, mas funciona assim, eu já estou acostumado, etc. Mas é aquilo, se ela quer ter alguma coisa diferente do que ela já teve, ela com certeza vai ter que fazer alguma coisa diferente do que ela já fez. Então, a gente tenta mostrar o lado positivo disso. E claro, o cliente não queira, por algum motivo, não, eu não vou sair do WhatsApp, eu só vou usar o WhatsApp. Aí, putz, uma forma de você tentar, olha, não, vamos manter o grupo no WhatsApp, mas quando você precisar me enviar alguma coisa, você preenche esse formulário, você deixa um link do formulário ali dentro, na descrição do WhatsApp. O cliente mandou fora do padrão, você fala, olha, tem um link, você tem que me mandar pelo link. E você vai aos poucos, porque é uma questão de educar o cliente. Se a gente educa o cliente ou qualquer pessoa a fazer de qualquer jeito, e a gente permite isso, a gente está educando o cliente que ele pode fazer de qualquer jeito, que não tem custo algum que isso seja feito de qualquer jeito. Tá? Breno, então, mas então ele tem que ter o ClickUp também no celular dele, é isso, né? Sim, ele tem que ter o ClickUp no celular dele. Ok. E daí, entra uma ele nova... consegue, o ClickUp, ele consegue acessar tanto pelo aplicativo no computador, quanto pelo aplicativo no celular e também pelo navegador. Tá? Ele tem essas 3 formas de acessar o ClickUp. Então, ele tem o navegador, certo, aplicativo do computador e aplicativo do celular. E tem outro detalhe, Dai. O que acontece? O cliente, o dono da empresa, ele não quer perder tempo com muitas outras coisas desnecessárias. Uma delas é o financeiro.
qual que é a estratégia que você pode usar? Olha, prezado empresário, dono do negócio, a gente precisa de uma ponte. Como assim? Um apoio administrativo, um funcionário, um secretário, um cunhado, alguém da sua confiança que trabalha consigo, e esta pessoa vai ficar responsável pela dinâmica de demandas para com o BPO e o BPO para com ela. Se você quer o WhatsApp, se você gosta, se você está acostumada, se para você é fácil e célere, não tem problema. Você conversa com essa sua ponte, com esse funcionário, com essa Perfeito. pessoa voltada para aquilo, e lembrando que se a gente faz o BPO de uma empresa, a gente não chega a gastar, sei lá, dependendo da empresa, 40, 1 hora, 2 horas estourando, o funcionário daquela empresa, ele vai ter talvez o mesmo tempo de gasto para poder te passar as demandas ou menos. Então, quando você estabelece para o cliente que quem vai ter o trabalho não será ele, mas um funcionário, muitas das vezes o funcionário não tem opção de, eu queria que fosse diferente. Ele obrigatoriamente vai ter que se adequar àquela dinâmica. Então, fica até mais fácil se você implementar talvez esta estratégia de forma inteligente. Excelente. Você explica para ele. Excelente, deixar o WhatsApp, né? Igual eu trabalho com médicos, né? Fala, doutora, deixa o WhatsApp para a gente conversar alguma coisa, realmente deixa essa comunicação um pouco mais próxima, mas para os processos fluírem, vamos colocar a sua secretária e ela me passa as informações, pipipi, papapó. Ótimo, gostei da sugestão, Breno. Guto, muito obrigada, Breno. Tá mudo, Breno? Falei. Tá mudo, continua mudo. Já que você trabalha com médico, uma coisa que você pode fazer é o seguinte: você fala para ele, quando a pessoa te manda mensagem, você não pede para falar com a secretária por WhatsApp e a secretária coloca dentro do sistema aquele agendamento para você? Então, não seria muito diferente disso. Precisa pagar alguma coisa, passa para a secretária por WhatsApp e ela coloca dentro do sistema que vai ser o formulário. O trabalho dela não vai ser muito diferente nesse sentido. Do que ela já faz, né? Porque ela já preenche dentro de um sistema, ela vai preencher agora só um formulário. Então, o formulário é muito mais fácil para ela preencher do que ela ter que aprender a mexer dentro. Imagina se ela tivesse que aprender a mexer dentro do OMIE. Você concorda que tem muito mais coisa para ela entender como fazer no OMIE do que ela simplesmente preencher um formulário para você no ClickUp ou em qualquer outra ferramenta? Então, é isso. Você ensina ela, então você deixa lá no próprio ClickUp também, você combina isso com eles. Deixa um manual de como preencher o formulário, você pode deixar um vídeo, tá? O ClickUp deixa você gravar vídeos dentro dele e deixar dentro das tarefas, deixar no manual, etc. Ele permite que você faça tudo isso. Então, você faz isso, disponibiliza para ela. Quando ela tiver uma dúvida, ela consegue consultar o vídeo. Se mesmo assim ela tiver uma dúvida, ela consegue falar com você pelo próprio chat do ClickUp. E você pode até, é verdade, falta isso aqui no vídeo, vou fazer um outro vídeo, vou fazer um vídeo complementar, eu vou substituir aquele vídeo, você faz um novo, deixa lá, pronto, resolve o problema. Quando tiver uma outra secretária de uma outra clínica, você já tem aquilo pronto para todo mundo, você não precisa regravar. Você grava uma vez, deixa lá, e para todas as tarefas que você tiver dentro do ClickUp, você simplesmente associa aquele vídeo que você gravou a todas as tarefas que você quer que aquele vídeo apareça. A última pergunta, vou encerrar, porque eu também tenho uma reunião agora às 15 horas. A mentoria, você já começou ou não? Não, a gente vai começar em junho, tá? Tá, ok. Primeira semana de junho. Eu vou fazer um pedaço, o Rodrigo Montezuma, da Controladoria 4.0, fará o outro pedaço, comigo será às terças, das 18 às 20, e com ele às quartas, das 18 às 20, tá? O meu lado vai ensinar, eu não vou explicar, eu vou explicar todos os conceitos do ClickUp, do Pipefy, etc., mas o grande foco é explicar, porque a organização já aumenta a produtividade. Por mais que ela não seja, o processo não seja automatizado, só o fato de você ter um processo organizado, a empresa já consegue ser mais produtiva. E aí também, quem tiver interesse, né, na própria mentoria terá isso, como conseguir automatizar os processos dentro do próprio ClickUp, algumas coisinhas, mas também, eu quero integrar o formulário do ClickUp, por exemplo, ou o formulário do Pipefy com o OMIE. Eu quero integrar o Asas com o OMIE. Ou eu quero integrar o OMIE com, sei lá, qualquer outra coisa, um Google Forms, por exemplo, não sei. O ZapSign, que eu vou falar também, que é o de contrato. Então,
eu estou lá, eu coloco os dados, eu quero gerar um contrato automaticamente e enviar aquilo para o cliente. Eu vou explicar os principais conceitos, a base, e eu vou dar um exemplo com algumas ferramentas dessas integrações, né, que eu digo, entre os sistemas, para que vocês entendam o conceito, e eu vou usar alguns exemplos, para que vocês consigam, não, eu não uso o ZapSign, eu uso o DocuSign. A lógica vai ser a mesma. Cada um, claro que do mesmo jeito que a lógica do Conta Azul é muito parecida com a lógica do OMIE, cada um tem as suas peculiaridades. Mas o objetivo dos dois sistemas é o mesmo. É a mesma coisa. Eu vou dar o conceito, principalmente, vou dar exemplo com alguns sistemas para a gente integrar com alguns sistemas, para que vocês consigam absorver o conceito e levar para outras tecnologias que vocês queiram usar no negócio de vocês, porque vocês acham que faz sentido para a empresa de vocês. Do mesmo jeito que o Café viu sentido em usar o Pipefy, o ClickUp e o OMIE, por exemplo. Tá bom? Breno, agora é a última mesmo, né? Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Igual, eu uso o Nibo. E aí, depois que eu falei com você e com o Guto, abriu, né, um leque na minha cabeça e eu fui até olhar quais integrações que o Nibo permitia. Ele existe 49 integrações. Tem esse Pipefy, só não tem o ClickUp lá. Só que para mim tudo isso é muito novo. E quando eu olho aquilo lá, eu falo, tá, ok, mas isso vai integrar, vai me ajudar a fazer o quê? É aí onde eu paro, você entende? E na mentoria você vai conseguir dar essa luz para a minha cabeça, querido? Sim, imagina o seguinte, imagina que você tem um cliente, alguém estava até falando do Asas, acho que foi ontem à noite. Acho que eu tenho um cliente novo que usa o Asas. Imagina que você usa o Nibo. E não tem a integração. O que eu vou ensinar, tem integrações que elas já existem, que vocês já conseguem usar. Por exemplo, a Pluga já oferece algumas integrações prontas. Quando acontecer alguma coisa dentro de um sistema, que a gente chama de gatilho, né? Quando acontecer esse evento, dispara o gatilho e vai acontecer uma ação dentro de outro sistema. E no Nibo, ele precisa desse plug aí, essa coisa que você falou elegante. Esse plug, ela precisa. Então, exatamente. Então, todo sistema, para integrar um sistema com o outro, alguém tem que ter feito essa integração. Pode ter sido o pessoal, vamos dar esse próprio exemplo que você falou, pode ter sido o pessoal da Nibo que fez com o Pipefy, pode ter sido o pessoal do Pipefy que fez com a Nibo, ou pode ter sido um terceiro que fez alguma coisa e já deixou pronta. O que eu vou ensinar é como você cria suas próprias integrações. Por quê? Você pode olhar alguma coisa que já existe hoje e falar, putz, eu queria algo um pouquinho diferente disso daqui. Putz, eu vou ficar dependendo das pessoas fazerem isso para mim. O que eu vou ensinar lá é como você consegue fazer algo customizado para você. Entendeu? Mesmo se a gente ter noção de nada com nada, nem lé com cré, eu vou aprender? Olha, eu acredito que sim. Eu espero que vocês aprendam. Ele vai ensinar fórmulas do Excel. É como se você entendesse fórmulas do Excel. Mas assim, vai exigir esforço da parte de vocês. Do mesmo jeito que quando a gente quer fazer o trabalho do nosso lado, tem que ter um trabalho do lado do cliente, a lógica é a mesma. Eu posso ensinar o quanto for, desde que vocês não só queiram aprender, mas estejam dispostos a investir tempo e energia para absorver esse conhecimento e colocar em prática. Porque se vocês não forem colocar em prática, não... Oi? Eu sou disciplinada, eu boto em prática. Mas, assim, é porque quando você vem falar desses negócios de integrações, não sei o quê, como você já lida com isso há muito tempo, parece que é uma coisa muito tranquila, mas eu não vejo essa tranquilidade. Quando eu penso nisso, já me dá um desespero. É super tranquilo. Meu Deus do céu, não sei nem para onde eu vou, lé com cré. Tem um link no... Não se preocupe. Tem um vídeo, né, Breno? Não tem nada de programação em si, você não vai aprender a usar código. Eu vou explicar como fazer isso sem código, tá? Não vai ter código envolvido. Vai ter lógica de programação por trás para vocês entenderem os conceitos, e tem alguns conceitos que vocês precisam entender. Por exemplo, o que é um JSON? Você precisa entender, na maioria das vezes, o que é um JSON para conseguir fazer uma integração. Você sabe o que é um CSV, por exemplo? Não, prazer. Um CSV, sabe quando você exporta de um sistema, normalmente uma planilha em Excel, mas na verdade é um CSV?
sei se você já exportou, já aconteceu com você, mas o próprio Conta Azul tem algumas coisas que quando você exporta dentro do Conta Azul, ele exporta um arquivo .csv. Do mesmo jeito que você pode exportar um arquivo .pdf, é um .csv. É um texto formatado de uma forma específica. O JSON é a mesma coisa, ele é um texto formatado de uma forma específica. Porque aí o JSON faz com que dois sistemas consigam se comunicar entre si. Entendeu? Entendi. Não, eu vou fazer a mentoria, porque eu preciso entender isso. Muito obrigada, beijo para vocês. Imagina, tchau, tchau. E a gente viu aqui, pessoal, outra grande dor, que é a comunicação. Eu gosto de chamar que a comunicação no BPO financeiro é o calcanhar de Aquiles do BPO. Porque ninguém está tão preparado assim, disposto a passar por uma curva de aprendizagem para utilizar outra ferramenta. Tem ferramentas no mercado mais simples que vai atender? Tem. Só que aqui eu vou deixar um chamativo para o próximo encontro, que é o seguinte: de que adianta você entender essas dificuldades, ter toda essa problemática e conseguir achar a melhor ferramenta de comunicação, melhor ferramenta de operação, melhor RP, e no fim das contas ficar no trabalho braçal desnecessário que ocupa tempo e que você vai ter que contratar mais operadores para tocar a sua empresa e fica difícil escalar, você vai acabar escalonando. Não adianta nada. Então, ter metodologia, processos, tecnologia, automações é um grande diferencial e elimina, claro, grande parte dessas dores de quem não enfrentou ainda vai enfrentar. Eu não sei, mas eu consegui conversar com muitas pessoas que mapearam, nortearam para mim a famosa crise dos 20. Chega nos 20 clientes, não ultrapassa, perde cliente, volta, não sai desse número, e a gente conseguiu mapear exatamente isso. Tá? Eu estou apegado ao meu RP, estou apegado às minhas ideias, eu quero fazer no processo manual, e aqui eu fecho com aquela frase que eu tenho gostado muito de falá-la, que é: o que me fazia correr há um ano atrás no BPO financeiro, hoje é um peso, é uma pedra que não me deixa voar. E a minha intenção aqui para com vocês é que todos possam voar, que todos possam crescer e muito. O gasto de energia, foi o que o Breno falou no começo, que vocês terão para fazer uma coisa habitual, cotidiana, é o mesmo para poder fazer uma coisa grande. Então não tenham medo de pensar grande, não tenham medo de escalar o negócio, não tenham medo de contratar, de demitir, de trazer, de vender. Quero que todo mundo seja grande. Um dos propósitos nossos aqui do café também é esse. A gente está correndo para isso. Então, eu agradeço a presença de todos. Foi um papo rico demais, enriquecedor. Fica aqui o meu pedido, uma caridade, de quem estiver assistindo futuramente, dá um like. Vou fazer meu papel aqui agora de blogueiro, né? Se é que existe blogueiro hoje em dia ainda. Pessoal, tira uma fotinho, marca lá o Instagram do Café, comenta. Isso aqui é de uma grande ajuda. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sebastian, que cuida das nossas redes, cuida do nosso visual, ele é extremamente carente com isso. Então, assim, ele fica super feliz quando alguém vai lá e marca o Café no Instagram. Então, ajudem o Sebastian, campanha aqui. Fazem uma marca lá para o nosso Johann Sebastian Bach, né, no Instagram, no LinkedIn, no Face, no YouTube. Dá um joinha, ajuda, divulga o YouTube para as outras pessoas. Nós somos mais de 1.000 dentro do grupo e só temos 700 inscritos no YouTube. Então, é triste. Se a gente fizer uma campanha hoje, pelo tanto que conseguimos entregar, eu já estarei extremamente pago aqui, feliz pelo que a gente conseguiu proporcionar nessa tarde. Perfeito? Muitíssimo obrigado a todos. Fica aqui o meu carinho. Até logo. Segunda-feira a gente se encontra novamente e vamos nos falando. Provavelmente a próxima quarta-feira, ou a gente faz a edição 2, porque tem muito assunto ainda para tocar. A gente só está no comecinho dessas problemáticas, mas acaba trazendo muitas soluções. Então, provavelmente, próxima quarta, etapa 2 aqui do nosso café, dificuldades do BPO financeiro. Perfeito? Meus caros, muitíssimo obrigado e até logo. Alguém mais quer despedir, falar alguma coisinha? Não? Então, tranquilo.